e abram portas, janelas, desvãos, abismos, a vertigem da viagem dentro da própria pele. Quando se despem, despedem-se dos maridos e já não mais carecem de amantes. É como se Penélope, convertida em Ulisses, nas mãos do anão, a Odisseia sentisse. Ninguém sabe exatamente o que seus dedos operam. Começa pelos pés e algo vem subindo devagar ao leve toque que não toca, que roça, mas não fere, que solicita e impera, e vai em círculos, como se o bem e o mal se transcendessem numa espiral de delícias. Os maridos e parceiros ficam no hall do hotel, bebendo uísque, nas quadras jogando tênis, e nunca saberão o que ocorreu ao leve toque daquelas pequenas, potentes, suaves mãos. Fim da massagem, nome conveniente à transfigurante viagem, as mulheres reaparecem translúcidas, caminhando a 1 centímetro do chão. E rompem inalcançáveis, como se tivessem tido uma visão. Aos maridos não adianta qualquer explicação. Há na pele da alma delas algo de que jamais se esquecem: o irrepetível toque dos dedos e das mãos do anão de Marrakech. A Air Marrocos tem um voo especial para os interessados, homens e mulheres. Bom, terminando a minha fala, eu queria apenas acentuar um outro dado. Um poema pode surgir das maneiras mais variadas, pode ser construído das maneiras mais variadas. João Cabral preferia dizer que ele era um engenheiro, só trabalhava racionalmente construindo seus poemas. Essa é uma maneira de trabalhar. Eu prefiro trabalhar de diversas maneiras, de acordo com as circunstâncias e dentro de uma pluralidade de ações. Há cerca de uns 2, 3 anos, eu estava em casa, numa casa de montanha que eu tenho com a Marina, e mexendo lá em umas coisas triviais. De repente me veio uma frase na cabeça. Eu não estava pensando nisso, não estava pensando em nada, mexendo no papel. Aí veio uma frase na cabeça que era assim: era um homem com sombra de cachorro. Não sei de onde é que veio essa frase. Eu não estava pensando conscientemente em cachorro, não estava pensando conscientemente em sombra. Era um homem com sombra de cachorro, mas que sonhava ter sombra de cavalo. Mas era um homem com sombra de cachorro, e isto, de algum modo, o incomodava. Por isto, a altas horas da noite, aprisionou-a num canil, e enquanto a sombra lhe ladrava, sua alma em pelo galopava. Eu escrevi aquilo e levei um maior susto. Deixei lá. No dia seguinte, veio um outro texto pequenininho, como se fosse um telegrama mandado de algum lugar, de um sujeito que tinha uma sombra que era branca. Ninguém via, só ele tinha uma relação com aquela sombra. No dia seguinte, tinha um outro texto de um sujeito que tinha 3 sombras. No outro dia, veio outro de um sujeito que tinha uma sombra que largava ele em casa e ia para a farra, voltava só no dia seguinte. Um sujeito que tinha uma sombra feminina, e a sombra dele começou a ficar grávida. Tinha um outro sujeito que tinha uma sombra que era mais problemática, porque quando ele saía para namorar, quem gozava era a sombra. De repente eu me dei conta que eu tinha feito uns 50 poemas nessa linha. Eram poemas surrealistas, não é? Que foram brotando de uma coisa que não é minha.
tópico que existe no folclore, na literatura, na psicanálise o tempo todo, essa questão da sombra. Eu me lembro que quando eu fui lançar esse livro e tive no programa do Jô, de repente, daquele jeito dele, né, de fazer piada com tudo, falou assim, mas escuta, você não tem aí um poema da sombra gorda? Eu falei, olha, por coincidência, o último poeminha dessa série diz o seguinte: há quem tem a sombra redonda e acaricia toda hora. Há quem tem a sombra quadrada, em carregá-la se esfola. Quem tem a sombra redonda, deita e rola. Quem tem a sombra quadrada, se assenta e chora. São coisas que você disse, só pode ser dita dessa maneira. Eu não sei como dizer de outra maneira. Vocês conhecem gente que tem sombra quadrada, não é? Bom, terminando então, eu quis apenas traçar um painel para vocês de diversos modos de ir operando, operacionalizando a poesia. Preferi dar esses exemplos, né, sumários, para que vocês tenham uma ideia de uma conversa que é interminável e que vai continuar muito bem na fala dos outros poetas que vão seguir depois. Muito obrigado.